A paz seja convosco. Amém? Vamos então ao momento da palavra nesta noite. É um motivo de muita honra, de muito privilégio de poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus, um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. E o tema que nós vamos falar da palavra de Deus nesta noite, ele é sobre autoridade e sujeição. Repita aqui comigo: autoridade e sujeição. O Senhor me entregou o tema dessa mensagem já há alguns dias, algumas semanas, e muitas vezes você recebe um tema da parte de Deus e você não visualiza como que você vai construir toda essa mensagem, ou tudo aquilo que você vai compartilhar da palavra de Deus. E nessa semana eu entendi um pouco a respeito do que é sujeição. Anteontem nós perdemos na nossa família uma tia, por parte de mãe, e eu confesso para os irmãos que é muito difícil você receber uma notícia como essa e você não ficar abalado, a sua mente não ficar perturbada, ou de repente preocupada, você sente muito isso. Mas o Senhor falou que todas as dores elas não são em vão, mas elas são para que na nossa vida seja produzido virtude da parte de Deus e seja produzido também esperança. A morte para nós não é o fim, mas é apenas uma passagem para uma eternidade na presença de Deus. E é nisso que nós nos apegamos, nisso que nós acreditamos. Eu gostaria de pedir para os irmãos que venham orar pela minha família, pela família do meu tio, agora viúvo, dos meus 3 primos que estão órfãos, do meu avô que tem 90 anos, e que a ordem natural das coisas não é que o mais velho enterre o mais novo, e sim o contrário. Então, eu sei que é um trauma muito grande, mas o Espírito Santo de Deus, ele está cuidando de nós, está cuidando da nossa família. E eu gostaria de pedir para os irmãos orarem por nós, amém? E o texto base que o Senhor trouxe ao meu coração é o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Na King James atualizado, não sei se os irmãos conseguem projetar para nós, mas a gente já vai começar com o versículo base aqui, que diz, do certo aí? Isso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Mais uma vez. Sujeitai-vos, mais uma vez, pode voltar? Isso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Senhor, o que Ele queria ministrar ao nosso coração nessa noite, o Senhor foi muito claro, de que a verdadeira autoridade espiritual, ela nasce da sujeição ao Senhor, da nossa sujeição a Deus. Então, o objetivo de eu trazer essa palavra hoje aqui, compartilhar com os irmãos, é para que a gente compreenda que a autoridade espiritual, ela não é resultado de posição, ela não é resultado de conhecimento humano, ela não é resultado de emoção, mas ela é resultado de obediência, sujeição e intimidade com Deus. Então, nós vivemos uma geração que gosta dessa palavra autoridade. E alguns anos atrás eu tive a oportunidade de estar numa faculdade e quando a gente falava a respeito de algumas coisas do ordenamento jurídico, existe uma carta, que é a Carta Magna, ou a Constituição de cada país, ou de cada estado, país, digamos assim, e lá tem os direitos e garantias de cada indivíduo. Lá tem os direitos e garantias de toda pessoa humana, de todo indivíduo, ou seja, de todo sujeito. Então, a gente vive um tempo em que isso é muito valorizado. A gente vive um tempo em que isso, inclusive, está garantido
constitucionalmente para mim e para você. Mas a verdade é que quando nós reconhecemos Jesus como o nosso Salvador e o nosso Senhor, a gente está se sujeitando à vontade dEle, mesmo que a nossa seja diferente. Então, todos nós queremos exercer a autoridade. É uma bênção exercer a autoridade, né? Sobre enfermidades. Olha, quando você lê algumas passagens da Bíblia, que você vê que até o pano que ia ao rosto, ou que estava com os discípulos, com Paulo, e curava as pessoas, fala que maravilhoso. Isso é muito bom, né? Eu sei que tem muita gente por aí que anda tirando casaco e jogando nas pessoas, né? Mas assim, aqui a finalidade era a cura, meu irmão. Então vamos se atentar aqui à fidelidade, à finalidade, né? Então é muito bom a gente exercer a autoridade sobre enfermidades, é uma bênção, sobre demônios. Nossa, você vê uma pessoa que está perturbada, que precisa ser liberta, você vai lá e fala assim, olha, em nome de Jesus, né, que você seja liberta agora. Mas para isso você precisa de quê? Precisa de autoridade e de poder, né? Ou muitas vezes você quer ter autoridade numa área da sua vida para que você prospere, para que você seja referência naquilo que você faz, autoridade para vencer. Mas Tiago ensina para cada um de nós que existe uma ordem. E qual que é essa sequência? Essa sequência é muito importante. Então, primeiro, sujeitai-vos a Deus. Segundo, resistir ao diabo. Terceiro, aí sim ele fugirá de vós, né? Então perceba que a ordem do texto ela não começa com o diabo, né? Não, já vou aqui repreender Satanás. Não, meu irmão, não funciona assim, porque as coisas espirituais são diferentes das coisas materiais, né? Esse texto ele começa com o Senhor, né? Com Deus, ele começa com Deus. Muitas vezes queremos resistir ao inimigo sem antes se submeter ao Senhor. Isso nunca será possível. Isso jamais será possível. Por quê? Porque a autoridade espiritual sempre nasce da obediência, da sujeição a Deus, né? Ele que exerce toda a força, toda a honra, todo o domínio, toda a glória e todo o poder está nele, irmãos, não está em nós. Nós somos apenas canais desse poder. E aí, irmãos, o Senhor me trouxe também a respeito de buscar o significado da palavra, né? Então a gente tem aqui autoridade e sujeição. Fiquei pensando um pouco, falei, então vamos buscar um conceito, né, do que é autoridade. E eu falei para vocês agora a respeito da Constituição Federal, né, dos direitos individuais e garantias. E a autoridade, ela é o direito legal concedido por alguém, por um Estado, por um rei, ou por uma legislação, para que essa pessoa, ela haja em nome desse que entregou esse poder, né, representando ali o seu país, representando aquele Estado, aquela soberania. E com Deus não é diferente, né? A autoridade, ela é o direito legal concedido por Deus para agir em seu nome, representando o seu reino e a sua vontade. Então existe diferença entre o quê? Autoridade e poder. Essas palavras elas se codependem, vamos dizer assim, mas existe aqui uma diferença entre as duas palavras. A palavra autoridade do grego exousia significa direito legal de exercer este poder, de exercer esta ação ou esta função, né? E o poder, que é dinamis, é a capacidade de ação ou realização. E Jesus possuía ambos. Amém? Em Lucas 10, 19, fala assim, consegue projetar para nós, por gentileza? Lucas 10, 19. Volta. Isso. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem
Então, Jesus, ele só nos dá aquilo que ele recebeu do Pai. A palavra de Deus fala que, mesmo ele sendo como Deus, em forma de Deus, ele não usurpou, ou ele não tentou ser igual a Deus, mas ele se humilhou, ele se sujeitou. Então, através dessa sujeição e obediência, Jesus alcança no Pai poder e autoridade. Da mesma forma, a autoridade do cristão, ela não vem de si próprio, ela vem da obediência e da sujeição a Cristo. E aí a gente está falando sujeição, muito obrigado, Claudinho. A gente está falando sujeição, e o que é a sujeição? A sujeição, ela significa colocar-se voluntariamente debaixo da autoridade ou da vontade de alguém. É uma coisa totalmente de escravidão, tá, gente? A sujeição, ela é quando você possui as suas vontades, você possui os seus pensamentos, mas mesmo assim você fala assim: a minha vontade, ela não está acima da vontade de Deus, né? Os meus desejos, eles não estão acima dos desejos do Pai. Os meus planos não são maiores e mais importantes do que os de Deus para mim. Então, sujeição é quando você reconhece que a vontade de outra pessoa governa a sua vida, mesmo existindo a sua própria vontade. Muitas vezes nós fazemos planos, projetos, mas inclusive tem um versículo que fala que é o Senhor que dá essa palavra final para nós. Muitas vezes nós pensamos em ir por um lugar, né? Nós pensamos em realizar coisas e o Senhor, às vezes, adia ou muda. No nosso coração fala: não, você não vai por aí, você vai por aqui. Eu me lembro muito bem do testemunho do pastor Daniel, que conta da vinda dele para cá, para Vargem Grande, né? Quem poderia imaginar que Deus faria tudo isso através da sua vida? Mas pelo fato de o Senhor ter se sujeitado à vontade do Senhor, o Senhor permitiu que ele fizesse tudo isso e nós fomos alcançados através disso. Amém? E nós somos muito gratos por isso. E aqui, irmãos, também eu quero compartilhar com os irmãos um paralelo entre sujeição e submissão, né? Embora sejam palavras próximas, existe aqui uma distinção útil para o nosso ensino, tá? Sujeição, então, ela é um princípio espiritual, tá? Por que eu vou falar que é espiritual? Ela não é um princípio natural. Porque a mentalidade da carne, do homem, ela é inimiga da vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz em Romanos 8, 7. Então é impossível eu, por vontade própria, ou eu pela minha bondade, por tudo aquilo de caridoso que eu faça por si só, fazer a vontade de Deus. Eu sempre estarei inclinado, pela minha natureza humana, a ser diferente da vontade de Deus. Por quê? Porque quando o pecado entra, ele distorce a natureza de Deus. Então, a palavra de Deus fala assim em Romanos 8, 7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Então, nós precisamos pedir para que o Senhor nos ajude e nos ensine, através do seu Espírito Santo e através da sua palavra, a sermos sujeitos, porque por nós mesmos nós jamais conseguiríamos ser assim. Então, a sujeição, ela relaciona-se diretamente com Deus e sua palavra. Consiste em compreender e reconhecer o senhorio e a soberania de Deus. Então, quando você reconhece, você entrega a sua vida a Jesus, você está falando: olha, as minhas vontades já não são tão mais importantes. Olha, aquilo que eu fazia, eu já não vou fazer mais. Olha, aquilo que era pecado que eu fazia, eu já não vou pecar mais. Eu vou me sujeitar à vontade de Deus. E é isso que nós buscamos todos os dias, quando nós nos sujeitamos a Deus. E a submissão? O que é a submissão? É a manifestação prática, ou seja, ela é o efeito prático da sujeição. Não tem como eu falar que eu sou sujeito à vontade de alguém se eu não sou submisso. Isso é impossível, não tem como, né? Aí você está sendo muito mais um insubordinado, um insubmisso, um rebelde, né? Então a submissão, ela é a manifestação prática da sujeição, né? Quem é sujeito a Deus aprende a viver submisso
as autoridades que são estabelecidas por ele. Todas as vezes que eu escrevo sobre autoridade e sobre submissão, eu me lembro muito a respeito da passagem que se encontra lá em Samuel, quando o rei Saul ele recebe uma ordem de não sacrificar enquanto o profeta não chegasse, porque quem faria isso seria Samuel. E Samuel demora e o povo começa a ficar disperso, o negócio começa a ficar difícil. Eu acho que Saul fala assim, vou dar um jeitinho aqui, eu vou me antecipar. Eu vou dar um jeitinho, eu acho que o Senhor vai me ouvir também, que é isso, eu sou rei. Eu tenho uma posição, sou alguém honrado. Mas a ordem do Senhor foi muito clara. E aí, é aquele versículo que nós conhecemos, que o obedecer é melhor que o sacrificar. E a partir daquele momento, Deus se arrepende. E olha que interessante, porque você vai falar assim, mas Deus se arrependeu? Não é que Deus voltou atrás simplesmente de algo que ele fez. O povo pediu um rei, e Deus deu ao povo um rei, né? Quando Samuel vai questionar a Deus fala assim, não Samuel, fica tranquilo porque eles estão rejeitando a mim, não é a você não. Eles querem um rei, eu lhes darei um rei. E mesmo assim esse rei, ele vai lá e sacrifica, ele faz uma coisa, ele desobedece uma ordem clara de Deus. E aí a Bíblia fala que o Senhor se arrepende. E todos nós sabemos a história, né, porque Samuel vai até a casa de Jessé e unge um menino chamado Davi. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos que nos ensinam a sermos submissos, né? Então temos aqui, por exemplo, um que eu acho muito lindo, que é o de Efésios 5:21. Diz assim, né, parte desse versículo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que maravilhoso isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Não precisa projetar, mas tem 5:22 aqui de Efésios, né, que fala da esposa ao marido. Efésios 6:1, né, dos filhos aos pais. E aí tem o Hebreus 13:17, que é a igreja aos seus líderes. Afinal, por que o cristão necessita de autoridade? Então, por que nós precisamos dessa autoridade, irmãos? O Senhor Jesus, quando Ele veio à terra, e quando Ele foi assunto aos céus, Ele nos deixou uma grande comissão, nos deixou uma grande missão, que está lá em Mateus 28:18-20. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. 19, portanto, ide fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Amém? Glória a Deus. Então nós somos chamados por Cristo para uma grande comissão, fazer discípulos para Ele, não para nós, para Ele, em todas as nações da terra, batizando-os e ensinando-os a guardar aquilo que é de mais importante, que é a sua verdade e a sua palavra. E isso só é possível mediante o poder e a autoridade de Deus. Então Jesus, mesmo em forma de Deus, não desejou ser igual a Deus. Outrora foi sujeito e submisso à vontade do Pai, e por isso recebeu toda a autoridade, toda a exousia e todo o poder, todo o dinamis do céu. Este poder, ele foi gerado pela obediência e pela sujeição à vontade de Deus, né? Que o capacitou para capacitar os seus discípulos e a nós que somos sua igreja. Amém? Então, esse é o primeiro motivo, porque que nós precisamos de autoridade, para nós exercermos aquilo que o Senhor pediu para nós fazermos. O segundo motivo, irmãos, é porque a nossa luta ela não é física, a nossa luta é espiritual. E nós só conseguimos vencer no espiritual com poder e autoridade. A palavra de Deus fala em Efésios 6:12, assim,
porque a nossa luta não é contra seres humanos ou contra a carne, e sim contra principados e potestades, né? Contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta, irmãos, ela não é física, e tudo o que acontece no plano natural possui uma influência do plano espiritual, né? Não estou falando aqui para você espiritualizar tudo, né? Porque tem hora na nossa vida que não, tudo é demônio, tudo é espírito, tudo é anjo, né? Mas a verdade é uma só, né? Existe uma batalha invisível que o tempo inteiro é travada e que nós não conseguimos enxergar com os nossos próprios olhos. E ela está acontecendo. E é essa batalha, nesse campo, que as coisas são determinadas. Tá? Por isso que Paulo diz assim em Efésios 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Sem a autoridade espiritual, nós, irmãos, né, os cristãos, eles vivem reagindo aos ataques de forma natural e vã. Quantas vezes a gente, por esforço próprio, tenta solucionar uma situação que só vai ser resolvida espiritualmente? Nós nadamos e morremos na praia, porque nós só podemos fazer isso através de uma ordem espiritual. Então, com a autoridade, nós permanecemos firmes, né, em uma função espiritual, e a gente não se distrai com aquilo que é material. A Bíblia fala assim, vigiai e orai. Então, quando nós buscamos a presença de Deus, nós temos intimidade com Ele. E a partir dessa intimidade, nós aprendemos a obedecê-lo. E aprendemos mais sobre Ele na sua palavra. E assim, o Espírito Santo de Deus vai nos enchendo de poder e de autoridade. Então, vamos lá. O texto base fala assim, né? Sujeitai-vos, pois a Deus. Né? Na primeira parte aí, do versículo. 1, sujeitai-vos, pois a Deus. Observe que Tiago não começa falando do diabo, ele começa falando da nossa relação com Deus. Então, antes de vencer batalhas espirituais, nós precisamos vencer o quê? A nossa rebeldia. Porque é a obediência que precede a autoridade. Então muitas vezes a gente exerce um esforço de buscar ao Senhor, de orar a Ele, né? De falar com Ele todos os dias. Isso é muito importante, mas é importante também que a gente não se esqueça de que o princípio da obediência, ele é muito importante, e é ele que definitivamente traz autoridade. Então Jesus, ele é o maior exemplo de todos. Filipenses 2, do 5 ao 11, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Olha só, irmãos, fez a si mesmo de nenhuma reputação. Estava conversando com o irmão hoje, e ele estava falando sobre legado, não é, Léo? Estava falando sobre o quanto que a gente se preocupa com o que a gente vai deixar de ensinamento para os nossos filhos, o que a gente vai construir. E Jesus era Deus, tinha a forma de Deus como Pai. E Ele vem, se faz humilhação por nós, e não, como é que eu posso falar? Talvez tenha que ter abandonado a sua reputação, certamente, porque Ele, sendo Deus, se fazer em forma de homem, ter as limitações de homem, as dores de homem, as dificuldades como homem, mesmo sendo Deus. Então, como que você pega
o Criador de todas as coisas do universo, e você faz ele caber dentro de um corpo como o nosso. Isso deve ser algo muito difícil. É tanto que somente ele foi capaz de fazer tudo isso, né? E o 7 diz assim: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas esse não é o fim. Versículo 9: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus foi obediente até a morte, e depois o Senhor o exaltou. A exaltação, irmãos, ela veio através dessa obediência. Jesus também aprendeu, irmãos, essa obediência. Eu vou falar para vocês o porquê que ele aprendeu. Quando ele ora ao Senhor pedindo para que, se fosse possível, ele afastasse aquele cálice, aquele momento, mas contudo, fosse feita a vontade do Pai. Em Hebreus 5, 7 e 8, fala assim, Hebreus, isso. Assim também Cristo não se glorificou. Foi ouvido quanto tal que temia. Essa passagem, quando eu li, porque deve ter sido uma angústia muito grande para Jesus, o peso de todo o pecado da humanidade, de todos nós, sobre a vida dele. E Jesus sabia o quão duro seria aquele momento. Mas mesmo assim ele decidiu obedecer. E se o filho se sujeitou ao pai, mesmo desejando com sua carne o livramento daquele cálice amargo, quanto mais nós, irmãos, quanto mais nós, réis seres humanos, nós precisamos nos sujeitar a ele, porque ele deu a vida dele por nós, ele entregou a vida dele por nós. Então, não existe mais sentido na nossa vida que não seja Jesus Cristo. Sabe, esses dias, com a partida da minha tia, eu fiquei refletindo muito. E a palavra de Deus fala, em um versículo lá em Provérbios, se eu não me engano, eu acredito que seja, que fala assim, que é melhor ir aonde há luto do que onde há festa, porque ali se vê o fim de todo homem. Então, muitas vezes, durante os períodos alegres e festivos da nossa vida, a gente não reflete muito a respeito da importância de nós, a respeito das coisas que realmente importam para nós, porque todas as coisas terrenas vão ficar. E será que a gente está dedicando a nossa vida verdadeiramente ao Senhor? Hã? Sujeição produz intimidade. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, é só esse mesmo? Mais um?
Pedireis tudo o que vos quiserdes e vos será. Nisto é o quê? Glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Aleluia. Aleluia. Então, quando nós permanecemos no Senhor, nós nos sujeitamos a Ele, nós temos autoridade espiritual. Amém? E aqui a gente já vai terminando. Eu confesso para os irmãos que percebi que eu saí anotando, e ainda iam ficar mais 2 tópicos aqui. Mas a verdade é que o maior tópico dessa mensagem é realmente sobre se submeter a Deus. Porque, meu irmão, quando você se submete a Deus, aí resistir ao diabo vai ser uma consequência da tua força no Senhor. E ele vai fugir. Tá? Então, resistir ao diabo e ele sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa autoridade, ela só é concedida quando nós abandonamos as nossas vontades. E quando eu falo abandonar, não é que elas deixem de existir, mas é que ela não passa a partir desse momento a ser prioridade. É a vontade do Senhor que é prioridade. E aí nós fazemos a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Gostaria que os irmãos ficassem em pé, por gentileza. Já estamos aí um pouco avançado do horário. Então a conclusão é: Tiago apresenta uma sequência que não pode ser invertida. Primeiro sujeitai-vos, depois resisti, e então ele fugirá. Toda autoridade espiritual nasce de uma vida rendida, uma vida entregue, uma vida obediente ao Senhor. É daí que vem a autoridade, é daí que vem o poder. Quem se rende ao Senhor permanece firme diante das batalhas, diante das circunstâncias e diante do inimigo. E eu gostaria de fazer um apelo como liturgia da casa, sobre 3 grupos de pessoas que talvez nós possamos nos enquadrar. Primeiro, aqueles que reconhecem que precisam verdadeiramente se sujeitar a Deus. Talvez você frequente esta casa, você seja muito abençoado aqui neste lugar, mas analisando hoje friamente, você fala: olha, será que eu entreguei minha vida verdadeiramente ao Senhor? Será que Ele é Senhor e Salvador realmente da minha vida? Será que Ele é soberano na minha vida? Então, irmão, se você sente isso no seu coração, fique à vontade. Um dos pastores que estão aqui pode orar por você. Hoje é uma oportunidade que Deus nos dá de nos rendermos na presença dEle, de sermos sujeitos à sua vontade. Segundo grupo de pessoas serão aqueles que têm enfrentado repetidas quedas durante as tentações. Talvez o problema não seja a falta de força, mas a necessidade de voltar à comunhão, de voltar à palavra, de voltar à dependência de Deus. Porque com as nossas forças nós não conseguimos, irmãos. Por isso que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita o tempo inteiro contra a carne. E hoje é tempo de restauração. Ou então aqueles que estão enfrentando intensas batalhas espirituais. Olha, você ama a Deus, você ama o Pai, mas você está sentindo o peso da luta. Eu quero falar para você uma coisa: o Senhor, Ele continua fortalecendo aqueles que permanecem firmes nele. Vou repetir: o Senhor continua fortalecendo aqueles que permanecem firmes nele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, tem que resistir, mesmo que seja difícil, mesmo que você
esteja padecendo, sofrendo, permaneça firme. Permaneça firme na rocha, porque é o Senhor que vai te dar a vitória. É o Senhor que vai te ajudar a passar todas essas tribulações. Talvez você não entenda por que você esteja passando isso, mas eu quero te falar que o fruto dessa tribulação vai gerar em você virtude, vai gerar em você perseverança, vai gerar em você esperança de que existe um destino preparado, um lugar preparado para aqueles que entregam verdadeiramente as suas vidas ao Senhor Jesus. E Ele começa aqui, é daqui para a eternidade, é daqui para sempre. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te glorificar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo, Ele testifica. Obrigado porque o Senhor é fiel, assim como a sua palavra é fiel. Deus, eu quero colocar a vida de todos os teus servos na tua presença. Jesus, que os seus corações sejam submissos, que os seus corações sejam obedientes, ó Pai, que os seus corações sejam, meu Pai, agradáveis ao Senhor. Ah, Deus, quando o Senhor Jesus foi batizado lá no rio por João Batista, veio sobre ele o Espírito Santo em símbolo de pomba, e ouviu-se uma voz dizendo assim: eis aqui o meu filho amado, em quem eu me agrado. Senhor, e nós queremos ser parecidos contigo, Jesus. Nós sabemos que nós somos amados por ti, porque o Senhor nos amou primeiro. Mas Deus, nós também queremos ser filhos agradáveis e obedientes à tua palavra. Deus, nós queremos agradar o teu coração. Deus, nós queremos fazer a tua vontade, ó Pai, não mais a nossa, Senhor, mas a tua vontade, Jesus. Nós entregamos a nossa vida a ti, ó Pai. Nós reconhecemos, Senhor, o teu senhorio, reconhecemos, ó Pai, a tua soberania sobre nós, Senhor, e assim nós resistimos a todas as circunstâncias, resistimos, ó Pai, assim a todas as batalhas, resistimos, ó Pai, assim ao inimigo, Senhor. E se ele veio para nós por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá, Senhor, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, ó Pai. E nós queremos, Senhor, declarar a tua bênção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam edificados, ó Pai, e que essas dificuldades, Senhor, não os façam esmorecer, mas que eles sejam, meu Pai, cheios de virtude e de perseverança, meu Pai, e cheios do teu Espírito, Pai, e que eles sejam provados e aprovados por ti, Jesus. É isso que nós, ó Pai, oramos com fé no nosso coração, e nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, eficaz e fiel, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Se você pode, aplauda o Senhor, glorifique a Ele, exalte a Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela.
reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor.